O que acontece quando a política lá em Washington trava? Bom, os aviões também param. Hoje a gente vai mergulhar nessa história para entender como uma briga sobre o orçamento do governo americano deixou milhares de passageiros em terra e causou um verdadeiro caos nos aeroportos do país. E o ponto de partida de tudo isso é esse número aqui, 854. Esse foi o total de voos cancelados nos Estados Unidos em um único e caótico dia. Mas olha, como a gente vai ver, isso era só a pontinha do iceberg. E aí fica a pergunta, né? Por que isso aconteceu? O que leva a uma paralisação aérea desse tamanho? Para achar a resposta, a gente não pode olhar para os aeroportos, mas sim lá para o centro do poder político americano. A raiz de todo esse problema tem um nome: Government Shutdown. Em português, é uma paralisação do governo. Mas o que isso significa na prática? Pensa assim, o governo é como uma casa que precisa de um orçamento para pagar as contas. Lá nos Estados Unidos, se os políticos no Congresso não entram num acordo sobre como gastar o dinheiro, eles simplesmente não aprovam o orçamento. E o resultado? O governo, entre aspas, fecha. Muitos serviços param e o dinheiro simplesmente para de fluir. É quase uma receita para o desastre. E acontece em 3 passos bem claros. Primeiro, os políticos não conseguem chegar a um acordo. Depois, o prazo final para aprovar o orçamento se esgota. E aí, por fim, vem a consequência. Sem dinheiro na praça, o governo suspende um monte de atividades. E essa linha do tempo aqui mostra como a situação foi piorando. Tudo começou lá no dia 1º de outubro, que é o início do ano fiscal americano. Foi aí que o shutdown começou. Mais de um mês depois, a crise se aprofundou tanto que o Departamento de Transportes teve que ordenar a redução de voos. No dia do caos total nos aeroportos, a paralisação já durava 38 dias, a mais longa da história. Agora que a gente já entendeu a causa, vamos voltar para o epicentro do caos, os aeroportos. Foi ali que a briga política de Washington virou um pesadelo para milhares e milhares de pessoas. E não foram só os cancelamentos não, soma aí quase 2.000 voos atrasados. O resultado foi aquele cenário que dá para imaginar. Aeroportos lotados, os painéis de informação todos piscando em vermelho e passageiros frustrados sem a menor ideia do que fazer. E é importante lembrar que por trás desses números existem pessoas. Só numa companhia aérea, a American Airlines, foram 12.000 passageiros afetados. Isso são 12.000 histórias interrompidas, sabe? Reuniões de negócio perdidas, férias de família que foram por água abaixo, momentos importantes que tiveram que ser adiados. O impacto foi geral, atingiu todo mundo, desde gigantes como a United e a Delta até companhias regionais como a SkyWest e a Republic. Nenhuma escapou. A crise pegou em cheio todo o sistema aéreo do país. Mas por que isso aconteceu, afinal? Essa citação aqui revela o drama humano por trás de tudo. Os controladores de tráfego aéreo, que são essenciais para a segurança de qualquer voo, estavam trabalhando sem receber salário desde o começo do shutdown. Com as contas chegando, muitos simplesmente pararam de ir trabalhar. Não tinha como, né? E o problema não ficou só nos aeroportos. Um shutdown do governo funciona como uma peça de dominó. A primeira cai e gera uma reação em cadeia que se espalha por toda a economia. Para ter uma ideia da escala, é só olhar para uma paralisação que aconteceu antes. 800.000 funcionários federais foram mandados para casa sem pagamento. É uma força de trabalho imensa que, de uma hora para outra, para de receber e, claro, também para de consumir. As consequências se espalham muito rápido. O mercado financeiro fica no escuro, sem dados importantes sobre a economia. Pequenas empresas não conseguem pegar empréstimos. Até a ciência é afetada, com pesquisas e aprovações de novos medicamentos ficando paradas. O impacto é tão grande que chega a atingir o setor privado, com gigantes como a Lockheed Martin sendo forçadas a dispensar funcionários. E qual é o custo disso tudo para o país inteiro? Analistas estimam que cada semana de paralisação chega a reduzir o crescimento do PIB em 0,2 ponto percentual. Pode até não parecer muito, mas numa economia de trilhões de dólares, a gente está falando de uma perda gigantesca. Isso tudo nos leva à pergunta final e talvez a mais importante de todas. Por que isso está acontecendo? A resposta, claro, está no cabo de guerra político que paralisou a capital americana. A disputa era basicamente um cabo de guerra. De um lado, o governo republicano que acusava a oposição democrata de criar todo o caos. Eles queriam mudar algumas regras no Senado para que a minoria tivesse menos poder de bloqueio. Do outro lado, os democratas se recusavam a aprovar qualquer orçamento sem ter a garantia de que programas públicos de saúde super importantes iam continuar sendo financiados. No fim das contas, a briga era toda sobre o futuro da saúde no país. No final, a história acaba se repetindo.
Do passageiro que ficou preso no aeroporto ao cientista que teve a pesquisa paralisada, quando o diálogo político em Washington falha, as consequências são sentidas por todo mundo, bem longe dos corredores do poder. A pergunta que fica é, quando a política para, quem é que realmente paga o preço?